Bom dia a todos. Estamos reunidos aqui para prestar mais um culto ao Senhor e convido a todos que possam estar se achegando mais, se aproximando mais, junto com as nossas famílias, para fazer um culto de adoração ao Senhor. E vamos exaltar ao Senhor nesse momento com o cântico Grande é o Senhor. O Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
eterno sobre toda a terra e céu. Quão grande é o nosso Deus! Louvado e exaltado seja o nome dele. O Senhor Deus, Ele nos ama. O Senhor Deus, Ele é misericordioso e nós sabemos de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Salmo, capítulo 31, e os versos 14 e 15, eles nos dizem: mas eu confio em Ti, Senhor, e digo, Tu és o meu Deus. O meu futuro está em Tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Eu costumo dizer que a gente confia em tanta coisa, a gente confia... Eu sei que eu já falei isso uma vez, mas eu vou repetir. A gente confia que um banco vai guardar o nosso dinheiro, a gente confia que aquela chave que a gente coloca na porta da nossa casa, ela vai estar nos guardando. A gente confia que quando a gente coloca o nosso celular no lugar onde o ladrão não possa ver, não vai acontecer nada com a gente, mas às vezes a gente esquece de confiar no nosso Deus. E a gente faz tantas coisas e às vezes a gente esquece do nosso Deus. Mas o Senhor Deus, Ele é o único em que a gente pode depositar toda a nossa confiança. Ele é o único que a gente pode ter a certeza que não precisamos nos preocupar porque Ele cuida de nós. Nós não precisamos andar ansiosos porque Ele cuida de nós. E o nosso futuro está nas mãos dEle. Quão maravilhoso e quão é precioso isso. O nosso futuro está nas mãos de um Deus que é grande. O nosso futuro está nas mãos de um Deus que não mente. O nosso futuro está nas mãos de alguém onipotente, onipresente, onisciente. O nosso futuro está nas mãos do nosso Deus. E nós podemos e devemos confiar nele. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor
Senhor tem nos ajudado e nós somos gratos. O que daremos a Ti pelos benefícios que o Senhor tem feito a nós? Nós depositamos nossa confiança em Ti. Depositamos, Deus, a nossa esperança em Ti. E exaltamos a Ti, engrandecemos a Ti, porque nós podemos confiar e depositar a nossa esperança em Ti. Deus, em nome de Jesus, eu coloco cada família reunida, cada lar, diante do Teu altar, pedindo, Deus, para que a fé dessas pessoas seja renovada, que elas possam estar colocando a sua fé em Ti, crendo que o nosso futuro está realmente seguro em Tuas mãos, crendo, Deus, que o melhor o Senhor tem preparado para nós, mesmo que não entendamos. Deus, esteja com as nossas vidas, esteja com o nosso ir e com o nosso vir. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. E nessa manhã nós vamos estar meditando a partir do livro de Coríntios, 1 Coríntios 9, do 24 ao 27, que diz assim: Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Esse período de distanciamento social, várias pessoas têm tentado, na medida do possível, ocupar o seu tempo com atividades. Tem procurado fazer artesanato, tem procurado ler um livro, na tentativa de ocupar o tempo que ficaria ocioso. E eu decidi, de alguma forma, ocupar esse meu tempo, dedicar uma parte desse meu dia para correr. E durante esse período de treinamento, eu tenho aprendido algumas coisas. E o Espírito Santo, a partir desse texto, falou comigo alguns pontos sobre a minha vida espiritual. Esse livro escrito, essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, ele vem exortar uma cidade para que ela pudesse parar e pensar, exortar um povo, exortar os cristãos para que eles pudessem parar e pensar sobre o comportamento deles, sobre as atitudes que eles estavam tendo. E que as atitudes que a gente tem podem influenciar positiva ou negativamente a vida de outras pessoas. Então ele estava tentando trazer à memória daquele povo que já tinha reconhecido ao Senhor como Salvador de suas vidas, a necessidade de uma mudança de comportamento, para que a partir daquele momento as pessoas pudessem então reconhecer a Cristo também como Senhor e Salvador das suas vidas. E pensando nesse processo de mudança de comportamento, pensando nessa questão, ele fez como referência, como analogia, a prática de esportes, que era alguma coisa que estava permeando aquela cidade, que estava permeando aquele povo, que tinha, de 3 em 3 anos aconteciam os jogos. Então o povo conhecia mais ou menos essa linguagem. E o apóstolo Paulo então pegou essa linguagem e trouxe alguns ensinamentos, que é o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o nosso poder de influência, mas o nosso comportamento aperfeiçoado, ele pode gerar transformação de vida. Não só a nossa vida é transformada, mas a vida de outras pessoas, porque a gente acaba influenciando outras pessoas com as nossas atitudes. E aí ele vem trazendo para a gente 3 pontos. O primeiro ponto, gostaria de reler com vocês, o versículo 24 e 25. Alguns trechos. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio?
Então, corra de tal modo que alcancem esse prêmio. Mas, aí vem continuando, né? Todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso. E eu fiquei pensando sobre essa palavra rigoroso. Para eu ter um comportamento aperfeiçoado, melhorado, aprimorado, eu preciso de um treinamento rigoroso. Eu preciso de uma dedicação. A diferença daquela pessoa que consegue ultrapassar a linha de chegada para aquela pessoa que não conseguiu ultrapassar a linha de chegada está justamente o quanto aquela pessoa se dedicou, o quanto aquela pessoa treinou para atingir aquele objetivo. Aquele que treinou, mas não foi só lá e correu 20 minutos, 30 minutos, mas se dedicou a treinar rigorosamente. Ele levou o quê? Uma mudança de atitude. A gente vê que, para quem quer treinar, precisa de renúncias, você precisa fazer escolhas. Tudo isso está ligado a esse aperfeiçoamento. Então, se nós queremos ter um comportamento aperfeiçoado a partir da palavra de Deus, nós precisamos nos dedicar em estudar essa palavra. E estudar essa palavra com rigor, com dedicação. Mas ninguém começa a correr uma maratona no primeiro treino. Então, a gente precisa também estabelecer e determinar uma mudança gradual. Se antes eu não lia a Bíblia, ou se antes eu não dedicava um tempo para isso, dificilmente eu vou, de uma vez só, ler a Bíblia toda num único ano. Pode acontecer? Lógico que pode acontecer. Mas isso é mais difícil, porque você está saindo de uma zona de conforto em que você não dedicava tempo para o treino, que você não dedicava tempo para o estudo da palavra. Então, é necessário você estabelecer avanços. Tenta se organizar, tenta pensar de que maneira eu posso organizar a minha rotina para que eu consiga ter um tempo para meditar na palavra de Deus. Nós continuamos nos reunindo, adorando ao Senhor, às quarta-feiras, aos domingos pela manhã, aos domingos à noite, mas a gente precisa ter, além desses dias, a gente precisa ter o nosso momento com Deus. E isso faz parte desse treino rigoroso que o apóstolo Paulo está falando, dessa dedicação. Então, eu preciso começar a me dedicar. E enquanto eu estiver na minha zona de conforto, eu não vou ter esse aperfeiçoamento, porque eu estou confortável aonde eu estou. Então, isso para gerar esse aperfeiçoamento, eu preciso reconhecer que eu preciso mudar e que eu preciso dedicar um tempo para isso. Mas significa rigor, constância. O segundo ponto que o apóstolo vem nos exortar está lá no versículo 26, que diz: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Todos nós precisamos estabelecer um alvo. Quando a gente pensa numa corrida, por exemplo, por mais que você não consiga ver no início da corrida a linha de chegada, mas você sabe que a linha de chegada existe. Então você corre, mesmo que você não consiga ver, você tem um alvo que é a linha de chegada. Todos nós fomos criados por Deus, mas através de Jesus Cristo nós temos a oportunidade de nos tornar filhos de Deus. E todos nós que somos filhos de Deus, nós somos convocados para uma missão. Nós temos uma responsabilidade. Então nós não estamos só caminhando ou correndo na vida no escuro, sem saber a direção que a gente quer ir. A gente tem um alvo, e esse alvo quem nos dá é Cristo. Nós temos um propósito, nós temos o propósito de glorificar a Deus em todas as nossas atitudes, em todas as nossas ações. Então, se a gente pensar que a vida, ela é uma caminhada ou ela é uma corrida, a gente não está nessa caminhada, nessa corrida sem alvo. A gente não está nessa caminhada, nessa corrida sem propósito. A gente tem um propósito e a gente tem uma missão. E assim como numa corrida, quem já teve a oportunidade de correr, parece uma multidão que está à sua frente. Todos querem chegar à linha de chegada, né? Querem ultrapassar a linha de chegada. Mas todos têm, digamos, o mesmo objetivo. Mas uns vão atropelando o outro e acabam se tornando obstáculos. Mas conforme você tem um alvo que você quer atingir, aqueles obstáculos que vão surgindo na sua trajetória, você começa a desviar desses obstáculos. Você começa a ter a percepção de caminhos que você deve percorrer para não fugir do seu objetivo. Então, os obstáculos, eles vão surgir.
Diversas coisas vão surgir na sua vida, na minha vida, na nossa vida, que vão nos impedir de ter um treinamento rigoroso, de se dedicar à palavra de Deus. Por mais que hoje a gente está nesse processo de isolamento social, e boa parte as pessoas passam mais tempo em casa, ainda assim, se você for olhar os seus afazeres, diversas coisas vão vir e vão te atrapalhar, vão se tornar obstáculos para te impedir de ter esse momento de dedicação, de rigor ao estudo da palavra de Deus. Mas se você começar a traçar as estratégias, a ter uma visão à frente, você vai ver esses obstáculos, vai ver essas situações e vai começar a estabelecer rotas para que você não perca o seu alvo, né, e que você continue no seu trajeto. E a gente vai ver que o objetivo da gente estabelecer metas não é só para eu ter até onde chegar, né? Você precisa estabelecer metas que você consiga atingir. E essas metas, elas não são estáticas, elas são dinâmicas. Então, a partir do momento que você estabelece uma meta que você consegue alcançar, mais à frente você tem que ir estabelecendo novas metas e se desafiando, porque senão você volta lá na sua zona de conforto. Então, está vendo como é dinâmico, irmãos? A palavra de Deus, ela tem sempre ensinamentos para trazer para a gente. Mas se debruçar sobre a palavra de Deus é algo que cabe a cada um de nós. Essa dedicação. Existem pessoas que vão estar ao nosso redor, não como obstáculos, mas como pessoas que irão nos auxiliar nesse crescimento. Mas é uma decisão minha olhar para esses obstáculos e não deixar com que eles sejam uma barreira que vai me impedir de crescer espiritualmente. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Temos a capacidade de crescer espiritualmente. Mas é necessário esse rigor. Se a gente parar, por exemplo, para pensar na nossa trajetória escolar, você não aprendeu a ler ou não aprendeu uma conta matemática de um dia para a noite. Você foi gradativamente aprendendo os conteúdos, eles foram se tornando em níveis maiores de dificuldade e com isso você foi alcançando os seus objetivos. Então, se você quer ter um comportamento aperfeiçoado pelo Espírito Santo de Deus, dedique um tempo para meditar na palavra. Aprenda a estabelecer uma rotina de estudos. E aí a gente vai para um terceiro ponto, lá no versículo 27, parte A. Mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. A necessidade da gente ter domínio sobre o nosso próprio corpo. Não sei quantos de vocês, mas muitas das vezes parece que a minha mente quer dominar sobre as minhas atitudes. Às vezes a gente perde o controle em determinadas situações, ou a gente não consegue ver além, porque a nossa mente, que é criativa, está criando histórias magníficas ali, né, que a gente não sabe nem por onde essa história começou. Então, ela tenta dominar a nossa mente e nos afastar do nosso foco. Então, a gente precisa ter esse domínio. Dominar a nossa mente, dominar os nossos desejos, dominar as nossas vontades, dominar a vontade, de repente, de só ficar assistindo novela ou só ficar assistindo filme. Isso são escolhas que a gente precisa aprender a dominar a nossa vida. E trazendo para essa parte da corrida, uma das coisas que eu acho muito difícil na corrida é a respiração. Porque você precisa fazer o inverso na corrida. Aqui eu estou falando e estou respirando naturalmente. Eu não preciso lembrar que eu tenho que respirar. Mas numa corrida, a respiração é o inverso. Você usa muito mais a boca para respirar, então é o inverso. Aqui eu estou usando muito mais o nariz e na corrida eu uso muito mais a boca. Então, o que isso traz para mim? A gente tem que lutar todos os dias contra aquele nosso desejo da carne mesmo. Por que às vezes a gente fica pensando, gente, por que é tão mais fácil fazer o errado? Por que a carne fala muito mais alto? E aí, é o Espírito Santo de Deus, quando ele domina a nossa vida, ou quando a gente dá mais ênfase ao Espírito Santo de Deus, que a gente consegue atingir esse equilíbrio. Como eu falei, uma das coisas mais difíceis na corrida para mim é a respiração, porque você precisa encontrar o seu ponto de equilíbrio. Se você não encontra um ponto de equilíbrio na respiração quando você está correndo, você corre alguns metros e parece que você respira e o ar não entra. Você sabe que o ar está ali, mas você não consegue respirar. Aquilo não consegue nutrir o seu corpo.
porque o seu corpo está dominando você naquele momento. Mas, quando a gente pensa no poder que o Espírito Santo tem, e conforme nós nos aproximamos mais de Deus, procuramos nos alimentar espiritualmente, a gente consegue perceber que o nosso crescimento, que a nossa caminhada, que a nossa corrida, ela ganha um foco e ela ganha um direcionamento. Então, eu preciso primeiro tomar a decisão de eu quero me aperfeiçoar na palavra, eu quero me dedicar, eu quero me aprimorar. Eu não quero simplesmente ler como eu leio um livro para passar o tempo. Eu quero me dedicar, eu quero me debruçar sobre a palavra do Senhor. A partir do momento que você decide se debruçar sobre a palavra do Senhor, procure estabelecer estratégias para que você possa conseguir atingir essas metas que você foi, metas dinâmicas, que você foi estabelecendo para a sua leitura e para o seu estudo. De repente, se necessário, converse com seus familiares. Olha, eu escrevi a minha rotina e nesse horário eu vou dedicar para o estudo da palavra do Senhor. Reserve um lugar para você estudar a palavra de Deus, em que você tenha um silêncio, que você tenha tranquilidade para fazer isso. Vai ser importante para você. E a partir do momento que você vai se dedicar rigorosamente a estudar a palavra de Deus, a se alimentar espiritualmente, você vai ver que determinadas situações que você dava mais vazão à carne, o Espírito vai dominar sobre você. O Espírito domina sobre a gente. O estudo, a dedicação constante, o rigor, é isso que irá gerar um comportamento capaz de influenciar vidas. Hoje, um dos grandes questionamentos é o poder que a internet e que os youtubers, por exemplo, têm sobre a vida das pessoas. Mas quando a gente se depara para ver o conteúdo disso, tudo a gente fica meio que em choque. E olhando para a nossa vida, qual conteúdo, qual informações eu estou transmitindo para as pessoas a partir do meu comportamento? É um comportamento que influencia positivamente, um comportamento que influencia vidas, ou um comportamento que afasta as pessoas ou que distorce os ensinamentos bíblicos? Então, a importância da gente ser um influenciador positivo, um influenciador capaz de fazer diferença, não só na nossa vida, mas na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Talvez hoje, nesse período de isolamento social, a gente possa ter a oportunidade de amadurecer e de crescer espiritualmente, né? Eu creio que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, independente das situações. E a gente pode aproveitar esse momento, não só para ocupar o nosso tempo com passatempos. Eu sei que o passatempo, que o hobby, isso é importante, mas eu acho que a gente pode ir um pouquinho mais fundo. Eu acho que a gente pode utilizar o nosso tempo para nos aperfeiçoar espiritualmente e assim influenciar as pessoas que estão ao nosso redor, para que essas pessoas possam realmente conhecer aquele Cristo que nós servimos, aquele Cristo que tem nos sustentado em meio às dúvidas, em meio aos questionamentos, em meio às situações que possam gerar ansiedade ou medo. Eles vão ver esse Cristo através das nossas atitudes e dos nossos comportamentos. Então, o desafio que eu deixo para vocês, nessa manhã, nesse domingo, é que vocês possam procurar se dedicar ao estudo da palavra de Deus, para que o comportamento de vocês, as nossas atitudes, possam gerar transformação de vidas. Amém. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, pois sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender,
Mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, até choro. E às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio em Deus. Porque sou tão pequeno assim, eu vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque sei que vais cuidar de mim, o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Mas não vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio em Deus. Que sou tão pequenino assim, eu vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque sei que vais cuidar de mim. O seu melhor está por mim. Eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para nós. E como nós sabemos qual é a vontade dEle, tendo um encontro diário com Ele. E se você não consegue ter esse encontro, como que você consegue? Estabeleça metas, estabeleça um alvo. Tenha contato com o nosso Deus. Aproveite esse momento para se aprofundar e mergulhar na palavra dEle. Que os irmãos tenham um dia abençoado na presença do nosso Deus. E assim encerramos.